Saudações, rapaz, e aí, tudo certo, tudo de boa, espero que tudo bem. Então aí, a gente continua aí falando do pensamento da filosofia moderna, tá? Então, para estipular, assim, para ficar bem organizado, a gente vai usar a relação que tem aí nos capítulos de vocês. Então, vou fazer aqui um compilado aí do capítulo 8 e 9, tá? Então, vou começar a falar do capítulo 8. No capítulo 8, ele vai falar basicamente da questão da renascença. Renascença, entendeu? O que que acontece? Renasceu. E quem morreu para renascer, né? Então, quem tinha morrido era a cultura greco-romana, com aqueles valores da cultura greco-romana. Quais eram aqueles valores? Os valores antropocêntricos, relacionados à moral, relacionados à ética, relacionados à vida coletiva. Então essas coisas aí, elas meio que foram apagadas, meio que foram deixadas de lado. Porque aí você tem o pensamento teocêntrico, o pensamento teocêntrico, que só acredita só na questão religiosa, e esse pensamento, então, vai trazer uma coisa bem diferente, que é essa busca por esses valores que são lá da antiguidade, da Renascença. E esse renascentista tem uma característica fundamental, que é a ideia do humanismo. Então, ó, o humanismo, pensar agora o homem no centro das relações, deixar de lado um pouco aqueles aspectos religiosos conservadores. E aí a gente precisa lembrar de alguns autores do período, né? Então a gente começa relembrando dos valores da Renascença, tá? Então a Renascença questionando os valores da escolástica, que é legal que você lembre desses valores, que eles são muito baseados nas ideias de Aristóteles, tá? Retomadas por Tomás de Aquino. Então, Aristóteles que trouxe alguns princípios como da queda dos corpos, que o mais pesado cai primeiro, e aí depois a gente viu que Galileu desmentiu isso. Aristóteles trouxe a teoria do geocentrismo, e aí é o momento que está sendo criticada essa teoria, beleza? E aí a gente tem uma coisa que é muito importante para o pensamento renascentista, que é a ideia da experiência. Alguns autores vão colocar a importância e a necessidade da experiência. Galileu é um deles, mas você tem outras linhas também de pensadores que vão trazer essas ideias. E aí, ó, a gente tem alguns sistemas que vão criticar o científico, que eu vou voltar para vocês aí, o geocêntrico e o heliocêntrico. Então, o sistema heliocêntrico vem questionando a igreja vai perdendo a sua influência, né? Ó, agora atenção. Quando a gente fala assim, vai perdendo, tá pensando que tá apostando. Ah, apostou, ganhou, perdeu. E não é assim. O que que acontece? Vem perdendo por quê? Porque outras linhas de pensamento vão aparecendo. Coisa que antes não era permitido. É nesse sentido. Porque a igreja está firme até hoje. E a gente tem essa herança cultural da igreja. Então faça essa ligação aí na mente, tá? Porque às vezes dizem assim, ah, acabou e tal. Não, não acabou. Continua. Só que numa visão diferente. Antes você só pensava daquela maneira, bitoladozinho da igreja. Agora não. Agora você pode pensar politicamente, você pode pensar cientificamente, você pode pensar antropologicamente. Então você tem várias linhas que antes não tinha. Beleza? Então, ó, foca no gordinho. Um autor que vai ser muito importante, fundamental nesse período da Renascença, que vai do século XIV, mais ou menos, até o século XVI, é o Maquiavel. Nicolau Maquiavel vai fazer um estudo sobre política que é fundamental na obra do Príncipe, né? Que ele faz essa obra para um determinado governante, que é o Lourenço de Médici, e ele faz essa obra para poder garantir um problema, resolver um problema que tinha na Itália. Então, eu vou ter depois uma aula só para Maquiavel. Ai, como eu sou maquiavélico. Uma aula só para falar do Maquiavel, porque daqui a pouco a gente vai falar do contratualismo e tal. Mas por enquanto eu quero só que você entenda que o Maquiavel traz uma grande contribuição ao criticar a organização política da época, fazendo com que a gente pensasse de forma diferente do que estava estabelecido, tá? E principalmente separando a questão de política e separando a questão de moral. Pronto, essa é uma das grandes contribuições de Maquiavel. Continuando, então, essa obra, O Príncipe, é uma obra fundamental na história da humanidade. É legal que você
depois veja com calma. E é muito, cobra-se muito isso no Enem, a visão do Maquiavel, porque inaugura o Estado político moderno. E alguns ensinamentos do Maquiavel estão até hoje aí muito presentes. Outro ponto importante é a visão da proliferação do pensamento ceticista, cético, aquele questionamento indubitável. E desse questionamento indubitável surgem duas linhas aí. Então você tem o ceticismo, que já era uma escola lá da antiguidade, do helenismo, e agora você passa a ter o quê? O pensamento cético, que vai ser uma corrente, mas aí você vai ter o racionalismo do Descartes, que a gente já falou, o racionalismo, que a gente falou um pouco do método. Então, o Descartes traz uma visão racionalista bem interessante. Quem é racionalista junto com o Descartes? Você tem também o Ben Spinoza, você tem o Pascal e o Leibniz. São os principais racionalistas junto aí com o Descartes, que defendem aquela ideia de que a razão é a melhor forma de chegar ao conhecimento seguro. Nós depois teremos uma aula só de racionalismo. Mas se opondo ao racionalismo, uma outra corrente também, que você vai ter os pensadores fundamentais, que o que se destaca é o John Locke. Locke é um pensador da corrente que a gente vai chamar de empirismo. Empiria, você já vai ver que é uma relação com a experiência. Experimentar, né, vai ser uma forma de descobrir e chegar ao conhecimento. O racionalismo não aceita os sentidos, a gente já falou isso. O empirismo aceita, mas o importante é a experiência. Quem é que pensa assim? John Locke, Francis Bacon, Bacon de comer, ou Bacon de pensar, não de comer. Francis Bacon, David Berkeley, George Berkeley e David Hume. São os principais pensadores do empirismo. E empirismo inglês marcado por John Locke. Locke marca também no ponto de vista político, que depois a gente vai falar da visão política dele. E aí esses autores, tá, juntamente com outros pensadores da época, de outras áreas, tá, vão chegar à visão do Renascimento. Então vai ser toda essa retomada, tendo o homem como principal ferramenta, principal motivação, aquele que vocês gostam de ver do Leonardo da Vinci, é uma referência aí desse período, tá? Que eu falo que é o homem fazendo polichinelo, né? Que é o homem vitruviano. Então depois eu vou mostrar para você, mas é legal que você entenda isso aí, tá? Esse período aí da Renascença, junto também com o pensamento de Thomas Hobbes, que é o pensamento contratualista, tá? Do defensor do absolutismo, que depois a gente vai falar, beleza? E aí a gente vai falar também no próximo bloco da ilustração. Então, aguarde e confie. Já vamos lá.